Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Ciências Contábeis. A disciplina que eu estarei ministrando com vocês esse semestre é Noções de Direito. E essa nossa primeira aula, o tema é Introdução ao Estudo do Direito. Eu sou a professora Carla Ramos, contadora pública e bacharel em Direito, especialista em Contabilidade e Controladoria Empresarial, especialista em Direito do Estado e mestranda em Contabilidade. E o resumo da nossa aula, desse tema de hoje, nós podemos acompanhar o resumo e as palavras-chave, é introduzir a temática do direito para você, discorrendo sobre seu conceito e suas características, discorrendo ainda sobre as fontes do direito, sobre o objeto de estudo do direito constitucional, e palavras-chave são direito, fontes do direito, direito público, direito privado e a Constituição Federal. Essa nossa primeira aula é um básico, a introdução realmente para o estudo do direito, com algumas coisas iniciais, alguns conceitos, divisões existentes, divisões acadêmicas, para que você entenda com uma maior facilidade essa ciência, que é a ciência do direito. Aí você fala assim, nossa, mas no curso de contábeis eu estou vendo direito. Tudo a ver, pessoal. O contador no seu dia a dia, ele trabalha com as leis. Então é necessário que ele entenda um pouco desse campo, porque ele vai ter que se habituar a trabalhar com as leis, a entender o que as leis estão dizendo e também saber interpretar, saber entender aonde buscar. Então, por isso essa disciplina nesse curso, para vocês entenderem um pouquinho disso. Então, vamos começar a nossa aula desse dia com o conceito do direito. O direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social. Não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Isso é o entendimento do doutrinador Miguel Reale. Ou seja, onde está o homem, está o direito, porque ele não existe senão na sociedade. Então, as leis físicas, elas indicam aí aquilo que é necessário na natureza. E o direito, que são as leis jurídicas, indica aquilo que a sociedade deve ser. Então, é uma forma da sociedade viver em grupo, viver e viver bem, né? Inserindo regras, por isso a existência do direito aí na sociedade. Direito, então, é uma ciência, é um ramo das ciências sociais, que estuda normas obrigatórias que controlam as relações dos indivíduos em sociedade. E no entendimento de Aristóteles, ele define o direito como direito positivo e direito natural. Para ele, o direito positivo, quando nós dizemos o direito positivado, é aquele que consta nas leis, em códigos, tá? A lei foi positivada, ela está escrita. E já o direito natural é uma ideia abstrata para aquilo que as pessoas gostariam de ter. Então, para ele há uma divisão aqui no campo do direito. E para isso, o direito ele tem que surgir de algum lugar, ele tem que brotar de algo. Então, nós falamos das fontes do direito. E por fontes, nós já temos a ideia de uma água brotando aí de um subsolo, né? Brotou, nasceu, surgiu. Então, nós temos algumas fontes do direito. E a principal dessas fontes, uma fonte direta, são as leis, que são normas ou conjunto de normas jurídicas criadas através de processos próprios, estabelecidos pelas autoridades competentes. É uma declaração solene, tá? A lei é uma declaração solene e direta da norma por uma autoridade competente. Quando nós estudamos direito administrativo, os atos administrativos, nós vemos que um dos elementos que compõem os atos administrativos
é o agente competente, o ato competente. Se é uma autoridade que não tem competência para assinar uma lei, essa lei também não tem validade. Então, esses processos próprios, processos no poder legislativo, que é o poder que tem a função típica de elaboração das leis e todo um processo próprio para aprovação dessas leis estabelecidas por essas autoridades competentes. Essa é a primeira fonte do direito e nós temos mais uma, também considerada uma fonte direta, que é o costume. É uma regra social derivada de prática reiterada, generalizada e prolongada, o que resulta numa convicção de obrigatoriedade de acordo com a sociedade e cultura. O costume, ele possui dois elementos na sua formação. Um é o chamado corpus, que seria a prática constante, aquele ato constante realizado. E o outro elemento é o chamado animus, tá? Que seria a convicção da obrigatoriedade da prática. O que isso quer dizer, pessoal? O costume é um ato que se faz reiteradamente, várias vezes, tendo como certeza que aquilo existe uma lei, que aquilo é legal, que aquilo é o correto. Um exemplo que nós podemos citar é a prática da emissão do cheque predatado. Não existe cheque predatado. O cheque, ele por si só é uma ordem de pagamento à vista. Mas o costume acabou se realizando aí a emissão desse cheque predatado. Todos seguram naquele prazo pré-estipulado, tá? E tem validade. Por quê? É um costume, todo mundo acabou se fazendo. Mas, na verdade, o cheque não tem essa definição. Ele é uma ordem de pagamento à vista. No próxima fonte, então, do direito, nós temos a chamada jurisprudência. O que é essa jurisprudência? É o conjunto de decisões sobre interpretações de lei feita pelos tribunais de determinada jurisdição. Ou seja, a jurisprudência são as decisões dos magistrados, tá? Nos Estados Unidos, a jurisprudência se faz lei. Então, existem várias decisões, ela acaba se tornando uma regra, tá? É seguida como se fosse uma lei. Mas no Brasil, o magistrado não está amarrado a essa jurisprudência, porque ela não é lei. Ele pode utilizar uma jurisprudência na sua decisão, na base da justificativa, comparando a outros casos julgados, mas ele necessita firmar isso em algo mais, não só em jurisprudência. Tem-se que no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, estabelece que quando a lei é omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, princípios gerais do direito, tá? Então, a jurisprudência apenas serve para ele demonstrar que outros casos foi julgado da mesma forma. Além dessas já citadas, nós temos a fonte chamada equidade. O que seria dizer fonte do direito chamada de equidade? Já vem pelo bom senso. É o quê? Adaptação de uma regra existente sobre situação concreta que prioriza critérios de justiça e equidade. Ou seja, nós temos um crime. Não existe lei para aquele crime. Eu pego uma lei que se aproxima e aplico a essa. Por exemplo, crimes de internet. Até então,
não tínhamos nada regulamentado a respeito de crime na internet. Então, o que acabava se baseando as decisões? Pegavam-se leis penais e tentava apropriar ao caso concreto o crime realizado. Ou também, existe uma lei referente a transporte por trem e não tem lei para transporte por ônibus, por exemplo, tá, pessoal? Aí acontece algo, um fato concreto relacionado ao transporte por ônibus, mas eu não tenho lei que me ligue a esse caso. Então, já que por trem existe, eu vou aplicar essa lei, eu vou estendê-la até que atinja o transporte por ônibus, tá joia? É aplicada, então, pelo juiz à equidade quando a lei é omissa. Ele faz essa busca de uma lei a um crime parecido para se equiparar, na verdade, aí e acabar julgando. Porque todo juiz, ele não pode se negar a decidir sobre um caso, tá joia? Então, por isso que existe aí na lei de introdução ao Código Civil, quando há omissão da lei, há formas de equiparação para julgar algum caso. Além disso, temos mais uma fonte do direito, agora chamada de doutrina. É a produção realizada por pensadores, juristas e filósofos do direito, concentrados nos mais diversos temas relacionados à ciência jurídica. Ou seja, é tudo artigos que vocês pegam para estudar, os livros que você pega aí na biblioteca. Toda essa produção é chamada de doutrina, são doutrinadores. Igual ali no início, o conceito que eu dei para vocês, Miguel Reale é um jurista, mas ele é um doutrinador. Existem diversos livros aí dele, em diversos campos do direito. Excelente autor, excelente para se estudar nos livros dele. Ele é um doutrinador, é isso que é a doutrina, tá? E ainda vocês verão, quando estudar alguns princípios existentes no direito, existem alguns princípios que eles estão implícitos na norma. Eles não estão claramente, artigo tal, na lei tal, determina tal princípio. Existem alguns artigos que não estão dessa forma. Eles são o quê? Da doutrina. A doutrina interpretou as leis, as normas e chegou à conclusão de alguns princípios existentes. Então, vocês chegarão ainda a ver esses assuntos. Para um melhor estudo do direito, nós dividimos o direito em alguns campos. Nós dividimos em direito público e direito privado. E dentro desses campos, existem alguns ramos específicos para melhor se estudar e entender o direito e todas as normas jurídicas. Então, vamos verificar essa divisão. Nós temos, a princípio, primeiro vamos verificar o campo do direito público. É um conjunto de leis criadas para regularem os interesses de ordem coletiva. Ou, em outros termos, principalmente, organizar e disciplinar a organização das instituições políticas de um país, as relações dos poderes públicos entre si e destes com os particulares, como membros de uma coletividade e na defesa do interesse público. Doutrinador Plácido e Silva. Então, sempre que nós falarmos em direito público, o foco, o interesse, a finalidade é o interesse público. Sempre tem que ser. E uma classificação acadêmica para um melhor entendimento do campo do direito público, nós temos aqui direito constitucional, tá? Dedicado à análise e interpretação das normas constitucionais. Nós temos o direito administrativo, ele estuda a administração pública, todos os seus conceitos, seus princípios que norteiam a sua execução.
toda a sua organização administrativa e por aí vai. Temos o campo do direito processual, sendo ele civil, penal ou do trabalho. Então, a parte do direito processual é todas as ações em si, né? Toda a manifestação aí, o acionamento do sistema judiciário por meio de uma ação. Temos ainda o campo do direito penal, que descreve e pune os crimes contra a vida, patrimônio, lesões corporais e mais algumas coisas ainda. Temos o campo do direito tributário, que estuda aí os tributos, as suas espécies, os impostos, taxas, contribuição de melhoria, capacidade e competência tributária, quem são os agentes, né, envolvidos nessa relação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo. Temos o campo do direito financeiro, que estuda as receitas e despesas públicas, o orçamento público em si. Temos a parte também do direito ambiental, a proteção jurídica e do meio ambiente. E ainda direito previdenciário, que surgiu aí com os direitos sociais e com o objetivo de estudo e regulamentação da Seguridade Social, que envolve parte previdenciária, assistencial e saúde pública. E o outro campo é o chamado direito privado, que é o ramo do direito que disciplina relações jurídicas em que predominam imediatamente interesses particulares. Cuida com predominância dos interesses individuais, de modo a assegurar a coexistência social e a fruição de seus bens. Doutrinador Eli Lopes Meireles. Então, vocês verificam a diferença do campo do direito público com o direito privado? São os interesses, né? No campo do privado, nós temos os interesses individuais, interesses particulares, enquanto no campo do direito público, nós falamos no interesse da coletividade, né? O interesse público em si. E a classificação acadêmica desse campo do direito privado, nós temos inicialmente o direito civil, que regula as relações entre os particulares, os direitos, obrigações, regras, princípios. Parte do direito empresarial, que já verifica as relações empresariais, né? Relações aí de todas as empresas. Parte trabalhista, a relação do empregado e empregador, está também no campo do direito privado. O direito agrário, a relação do homem e da propriedade rural. E direito cooperativo, que verifica aí a ciência jurídica que estuda caracteres da natureza das cooperativas existentes. E ainda podemos citar aqui o direito do consumidor, que nós também iremos tratar na nossa disciplina, umas noções básicas aqui desse campo do direito. Então agora, nesse momento, também nós temos uma atividade em sala. E o que eu quero que você faça nesse momento? Nós vamos verificar a nossa atividade, você vai se reportar ao fórum aberto na sua área de trabalho, no seu colaborar, e você vai postar nesse fórum, tá, a resposta, a sua contribuição a essa atividade. Então, vamos verificar a atividade proposta. Nós temos perguntado para você qual a finalidade do conhecimento do direito para o contador. Isso, na sua opinião. Para que você acha que o direito é tão importante na atividade do contador? Agora, se você também acha que não interessa saber do direito para a sua área de contabilidade, também poste a sua opinião. Então, agora eu aguardo você ir lá no fórum e postar essa atividade e voltamos em instantes.
Continuando a nossa aula, então, agora nós vamos falar de uma parte constitucional. Você já viu a Constituição? Já leu inicialmente, né? Tem um preâmbulo bonito, a Constituição, seus artigos primeiros. Você já teve a curiosidade de verificar alguns dos seus direitos existentes? Então, vamos tratar um pouquinho a respeito da Constituição Federal. Nós temos que ela foi publicada em 5 de outubro de 1988. Essa é a Constituição Federal Brasileira que está em vigência, tá joia, pessoal? E ela é considerada a Constituição Cidadã. Ela é considerada também a Constituição mais completa e preocupada com respeito aos cidadãos e todos os acessos aos seus direitos, tá? Então, direitos e garantias fundamentais existem muitos nessa Constituição. Um dos pontos porque ela é considerada aí essa Constituição cidadã. E já no artigo 1º, nós temos da Constituição Federal de 88 que a República Federativa do Brasil, então aqui nós já temos a forma de Estado aqui, a República Federativa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático do direito, que dizer que é um Estado democrático de direito é dizer que segue a lei. Todos estão sob o mando da lei, tá joia? E tem como fundamentos a soberania, que é o poder político supremo independente para editar suas próprias normas. Então, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Fundamento, a cidadania é um direito fundamental das pessoas, decorre justamente do Estado democrático de direito, tá? Consistindo em participação política do indivíduo nos negócios aí do Estado. Temos também como fundamento a dignidade da pessoa humana, que é um direito mínimo de todas as pessoas, viver com dignidade. Temos ainda valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que é o que aí? A liberdade, o respeito, a dignidade do trabalhador, promover a dignidade humana no trabalho, liberdade de imprensa, de contrato, princípio de ordem econômica, tudo isso está ligado a esses valores sociais e à livre iniciativa. Temos ainda como fundamento o pluralismo político, é a liberdade de escolha filosófica, política, com a possibilidade de organizar também em partidos políticos. Diversidades existem e elas devem ser respeitadas, não é mesmo? E o parágrafo único desse artigo 1º já determina que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, pessoal, essa Constituição Federal, ela já chega determinando a forma de governo e os fundamentos em que se baseia essa República Federativa do Brasil. E nesse momento nós temos um vídeo muito interessante a respeito desse assunto para vocês. Voltamos em instantes. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a 8ª do Brasil. A primeira é de 1824, tornou Pedro I um imperador constitucional e incorporou os ideais da Revolução Francesa.
A segunda veio com a República, em 1891. Seguiu o modelo dos Estados Unidos, com fundamentos republicanos e autonomia dos estados. Dentre os constituintes da época, destacou-se Rui Barbosa, seu artífice e redator. Depois da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 32, veio a Constituição de 34, inspirada na República Alemã de Weimar e, por isso, romântica. Foi uma mistura forçada de todas as correntes políticas da época, conservadoras, socialistas, liberais e fascistas. Acabou abatida pelo golpe de 37. Veio então o Estado Novo de Vargas, em que o ditador e seu apoio militar impuseram uma Constituição baseada no princípio de um poder autoritário voltado ao desenvolvimento econômico e social. Com a queda de Vargas, veio a redemocratização e a Constituição de 46, com preocupações econômico-sociais, fazendo conviver a livre iniciativa com os direitos e garantias individuais. Ela deu força ao legislativo sobre o executivo e manteve o judiciário como recurso derradeiro. A Constituição de 67 veio com um regime militar e centralizou poderes no executivo. Durou até 69, quando a junta militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. A nova Constituição traz mudanças que vão mexer com a vida de todos os cidadãos. De Brasília, Joelmir Betting. Aqui está ela, a nova Constituição do Brasil. Nem tudo que está aqui dentro entra em vigor imediatamente, muita coisa ainda falta a ser regulamentada. Mas nada do que falta a ser regulamentado poderá afastar-se 1 milímetro ou 1 vírgula do que está escrito aqui dentro. Esta, a partir de hoje, é a lei de todas as leis do Brasil. Ela vai afetar a vida de cada brasileiro em particular. Homens, mulheres, a jovem, a idosa, a mãe e o filho, a trabalhadora, o aposentado, o segurança, o bombeiro, as enfermeiras, as moças do cafezinho. A nova Constituição já é desse povo, já está valendo e valerá de fato se o povo tomar conhecimento dela, cobrando e exigindo o que está escrito neste livro. Um livro quase sagrado, é como se fosse uma Bíblia ou um anjo da guarda. A nova Constituição sai do forno da gráfica do Senado e está pronta para ser distribuída primeiro das escolas, escritórios e bibliotecas. A nova Constituição ainda não tem prazo para estar à venda nas bancas de jornais ou nas livrarias, mas nas ruas as pessoas já estão curiosas para saber o que muda e quando que elas vão saber sobre isso. A senhora sabe o que muda na sua vida exatamente a partir de amanhã? Não. E a senhora está curiosa para saber? Curiosa para saber. Como é que a senhora vai saber? Não sei. Tem que ler alguma coisa, né? A senhora está querendo saber onde pode ler? Saber onde encontrar algum para ler, né? E a senhora sabe onde vai achar a Constituição para ler? Não, ainda não sei, estou curiosa. Para colocar a nova carta à disposição dos brasileiros o mais rápido possível, a gráfica do Senado prepara os exemplares que vão ser entregues em órgãos públicos de todo o país. Aqui, 50 pessoas trabalham há 3 dias, 18 horas por dia, carimbando e embalando a nova Constituição para que 140 milhões de brasileiros possam saber dos seus direitos e deveres. São 40.870 exemplares da nova Constituição que estão prontos para serem distribuídos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A nova Constituição vai para universidades, bibliotecas públicas e câmaras municipais de todo o país. Cada instituição vai receber um pacotinho como esse, com 2 exemplares. E a Constituição vai para cidades distantes e desconhecidas, como, por exemplo, Mazagão, no Amapá, Natuba, na Paraíba, ou Machadinho, no Rio Grande do Sul. E ela vai poder ser lida e consultada por qualquer um de nós dentro de, no máximo, 3 dias. Então, pessoal, vocês viram aí um pouquinho do início dessa Constituição Federal, que é a Constituição que nós vivemos no dia de hoje. E como eu já mencionei para vocês, ali no artigo 1º já começa com a forma de governo. Mas quais os sistemas de governo, forma de Estado, o que existe em nosso país? Quais são? Então vamos acompanhar e verificar isso. Nós temos como forma de Estado a federação.
que quer dizer isso? A federação, ela é subdividida em territórios autônomos, mas a soberania é de um governo central, tá? E nós temos ainda o Estado unitário, não aqui, né? Mas é uma entidade única, sem divisões territoriais igual nós vivemos. Além do Estado unitário, do federalismo, tem a confederação. A confederação é a mesma organização da federação, mas a soberania são dos entes federados e não do governo central. No sistema de governo, nós vivemos o presidencialismo. O presidencialismo, o presidente é o chefe de Estado e também o chefe de governo, eleito pelo povo de maneira direta e indireta. E temos o chamado parlamentarismo. Já o parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é indicado pelo chefe de Estado, presidente ou rei, no caso. Forma de governo que nós vivemos, conforme artigo 1º, trata-se da república. República, o governante é eleito pelo povo. E nós temos também como forma de governo a monarquia, que no caso, o chefe de Estado é através de critérios aí hereditários, que é o monarca, o rei e o rainha. Exemplo aí temos o Reino Unido, Dinamarca e alguns outros também existentes. Já que a nossa principal fonte do direito é a lei, então vamos falar um pouquinho a respeito dessa principal fonte do direito. Entrada em vigência de uma lei é na publicação, na sua ampla divulgação no Diário Oficial e respeita o período de vacatio legis de 45 dias, salvo disposição em contrário. Por quê, pessoal? Se no corpo da lei, no texto da lei, ela não traz a data que ela entra em vigência, então ela tem que respeitar esse período chamado vacatio legis, que é de 45 dias, tá? Mas o que acontece normalmente com as leis? No último parágrafo, ela traz assim: a partir da sua publicação, essa lei terá vigência. Ponto. Ela foi publicada, então não existe vacatio legis. Existe que, naquela data da publicação, devido à ampla publicidade, tá, a todos aí da lei existente, ela está vigente, tá ok? Continuando ali ainda sobre a lei, nós temos o tema de permanência em vigência. Então, nós falamos da entrada em vigência dessa lei e agora nós falamos da permanência dela. É o quê? Até que haja revogação total ou a revogação parcial de forma expressa ou tácita. O que quer dizer? Uma lei, lá nos artigos também finais, ela traz que esta lei revoga tal lei e etc. Ou ela tacitamente quer dizer o quê? Ela não cita a lei que ela revoga, mas os seus artigos existentes e a matéria tratada nesta lei está em confronto com a lei anterior. Então, automaticamente está revogada a lei anterior. Então, pode acontecer essas duas formas de revogação. Então, se você pega uma lei e lá no final consta o prazo, a data de publicação dela e que aquele momento entra em vigência, a partir de então ela está valendo. Se ela não menciona nada, você sabe que mesmo ela estando publicada, terá um período aí de vacatio legis de 45 dias, se ela não menciona nada. E quanto à revogação, se nesses últimos artigos também
ela fizer constar que esta lei revoga as disposições contrárias, principalmente as contidas na lei número tal, tal, tal. Então, está revogando aquela lei. Ou ela não precisa mencionar nada, mas por ela se tratar do mesmo conteúdo, da mesma matéria de uma lei anterior, automaticamente está revogando o que dizia naquela e a atual torna-se a valer. É claro que tem que ser aí o mesmo nível, digamos, de hierarquia, né? Você não vai pegar uma lei ordinária e revogar tacitamente uma lei complementar. Você não pode fazer dessa forma. Tem que ter um parâmetro aí das leis, uma lei revogando a outra ser da mesmo nível, da mesma hierarquia. Continuando então na nossa aula, nós temos que, sobre as leis ainda, limites aos efeitos da lei que entra em vigência. A lei entra em vigência, ela não pode simplesmente mudar tudo que existe aí no campo normativo, tá? Ela tem que respeitar, primeiro caso, o ato jurídico perfeito, que é um ato consumado segundo a lei vigente no espaço e no tempo. Ela satisfez todos os requisitos formais que foram completos, concluiu todas as etapas e seus efeitos, ou seja, o ato jurídico foi do início ao fim. Então, a lei que entra em vigência, ela tem que respeitar esse ato jurídico perfeito, um ato jurídico concluído, tá? Temos também que a lei tem que respeitar o direito adquirido, ou seja, você adquiriu um direito, mesmo que surja uma nova lei, esse direito continua sendo seu, porque você já ganhou. Exemplo, nós podemos falar aí a graduação que vocês estão fazendo hoje. Por quê? Direito adquirido, você concluiu a graduação, colou o grau, tá? Que é um requisito, tem que colar grau para receber o seu título de graduação. Isso determina a lei, que você cumprindo esses requisitos, você adquire o direito do seu diploma no curso que você está fazendo. Aí chega uma nova lei, você fez a graduação, você colou grau, aí vem uma lei dizendo que mesmo assim você não recebe o diploma. É direito adquirido seu, você cumpriu os requisitos para ser um contador, ser um diplomado aí, ser um bacharel contábil, tá ok? A lei tem que respeitar a coisa julgada. É uma decisão judicial em que não cabe mais recursos, tá? A coisa julgada é o quê? No mundo do direito, tem-se várias instâncias, né? Vários tipos de recurso, dependendo da instância que você está, dependendo da área e dependendo de diversos pontos existentes aí no caso concreto. O que acontece? Você aciona a primeira instância, quem perdeu pode recorrer, e recorre à segunda, vai para o Estado, até chegar a nível da União, né? A instância máxima, digamos assim. Aí o que acontece? Chega num ponto que tem a última decisão e não cabe mais recurso. Então fez-se coisa julgada, ponto. Aquele assunto agora realmente acabou. A lei tem que respeitar essa coisa julgada, tá joia? Então esses são os 3 pontos aí que mesmo a lei entrando em vigência, ela tem que respeitar os direitos e tudo que aconteceu aí. Então chegamos agora no momento de perguntas. O que eu quero que você faça? Você vai também lá no fórum aberto referente a essa aula de hoje, essa teleaula, e vai postar a sua dúvida para que nós possamos conversar e retirar todas as dúvidas que você ficou desse momento e as curiosidades que ainda te surgiu a respeito desse assunto. Vou dar uns minutinhos para você fazer essa sua postagem, mandar a sua contribuição para a nossa aula e voltamos em alguns minutos.
Então, pessoal, nós tratamos de diversos pontos aí do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, né? As formas e sistemas de governo, vimos a respeito da lei, que é aí a fonte principal, né, da fonte do direito, são as leis. O que falta ali daquele artigo 1º? Falarmos a respeito desse Estado Democrático do Direito. O que é esse Estado Democrático, né? Então, vamos verificar e tratar a respeito disso. Nós temos que o Estado Democrático do Direito, podem acompanhar comigo, que ele está ligado à hierarquia das normas, à separação dos poderes e o respeito aos direitos fundamentais. Dizer que nós vivemos num Estado Democrático do Direito é dizer que estamos com respeito às liberdades civis e todos estão submetidos ao respeito às leis, ao direito. Então, garante a proteção dos direitos, aí, garantias fundamentais da pessoa. Então, um dos principais pontos é a hierarquia das normas. Então, nós temos que existe uma ordem aí sobre as normas existentes. No topo dessa cadeia existe a Constituição Federal, tá? E abaixo dela, ainda antes dessas leis complementares, nós podemos dizer que existe as emendas constitucionais, que é o quê? Alterações da Constituição Federal. E ainda existe as constituições dos estados, tá? Mas todas elas, essas constituições, obedecendo o que consta na Constituição Federal, que é a nossa lei maior aí do estado. Abaixo, começamos com leis complementares. O que são essas leis complementares, né? Ela tem a finalidade de regulamentar uma norma prevista na Constituição Federal. Por exemplo, nós temos que a Constituição Federal determina, por exemplo, lá o artigo 163, trata que deverá ser submetido, normatizado por lei complementar às finanças públicas. Ou seja, a Constituição Federal está determinando que uma lei complementar regulamente determinado assunto em específico. Essa é a função da lei complementar. Ela complementa os assuntos tratados no texto constitucional. Abaixo dela, nós temos as chamadas leis ordinárias. Essas leis ordinárias, elas existem, leis ordinárias, sejam as federais, estaduais, tá? As municipais, todos podem emitir leis ordinárias. Elas tratam de assuntos comuns, assuntos esses que não foram tratados por lei complementares, porque isso são assuntos específicos que a Constituição determina. Então, os demais assuntos que não têm essa determinação da norma constitucional, nós emitimos uma lei complementar, lei ordinária a respeito deste assunto. Na sequência, nós temos as leis delegadas. O que são essas leis? Elas são raras, elas devem ser elaboradas pelo presidente, que deve solicitar essa delegação ao Congresso, que é ele que autoriza a emissão dessa lei delegada. Então, o presidente deve solicitar a delegação da lei ao Congresso Nacional. Existem ainda medidas provisórias e decretos. Medidas provisórias é uma particularidade, uma prerrogativa do presidente da República, tá? Somente ele pode emitir uma medida provisória. E os decretos são pertinentes aí a atos administrativos para os chefes do Poder Executivo, tá ok? E abaixo existem normas de hierarquia inferior.
nós podemos citar regulamentos emitidos, são normas de hierarquia inferior, regimentos emitidos aí por diversos órgãos, as resoluções, portarias, todas elas aí estão abaixo aí, então, dessas diversas leis já citadas, ok? Ainda temos, a respeito do Estado Democrático do Direito, a divisão dos poderes. Isso consta no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Então, nós temos que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e ainda o judiciário. São criados os poderes, há uma separação, mas eles são interligados, criados aí com funções típicas, que são funções primordiais, e funções atípicas, suas funções secundárias. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles. A princípio, então, começamos pelo poder legislativo. É incumbência do poder legislativo a produção de normas que regulam a sociedade, ou seja, eles têm a função típica de fazer as leis, as normas, tá? Além deles fazerem as leis, uma função típica dele é a de fiscalizar. Por quê? Ele é chamado de controle externo da administração pública, tá? É ele que fiscaliza a administração pública, é ele que fiscaliza os atos do Poder Executivo, toda a prestação de contas, tá? O manejo aí dos recursos públicos. E do Poder Legislativo, a nível federal, nós podemos falar que temos o Congresso Nacional, que é dividido em duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados. A nível de Estado, nós temos as Assembleias Legislativas, onde estão os deputados estaduais. E a nível municipal, o Poder Legislativo é composto pela Câmara dos Vereadores. Então, aí no seu município, você tem a Câmara dos Vereadores. Já o Poder Executivo, ele possui como função típica a função de gestão da máquina pública, ou seja, sua função típica é a de administrar. A nível da União, nós temos o Presidente da República. A nível do Estado, governadores. E a nível municipal, o prefeito aí do município. Ele possui a função típica de administrar, mas ele também possui funções atípicas, que não é competência primordial dele, mas ele também faz lei. Por exemplo, Constituição Federal, artigo 165, determina que leis de iniciativa do Executivo elaborarão o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, cabe ao Executivo elaborar essas leis. É uma prerrogativa que ele tem neste momento, tá? E ele julga além de legislar. Por quê? Ele tem processos administrativos dentro da sua alçada, aonde cabe aqui o julgamento dele. Falamos do legislativo, falamos do executivo e agora resta o último poder, chamado de poder judiciário, que é um conjunto de elementos pessoais e materiais interrelacionados que tem a finalidade específica de assegurar o desempenho da função jurisdicional do Estado. É um conjunto sistematizado de juízos e tribunais destinados a exercitar a função jurisdicional do Estado. Ou seja,
o judiciário tem a função de julgar aplicando a lei a um caso concreto que lhe é posto, resultando de um conflito de interesse. Então, ele vai julgar um caso, uma situação concreta, tá? Aplicando a lei, resolvendo aqui um conflito de interesses existente. Isso é a função primordial aí do Poder Judiciário. E já a estrutura do Poder Judiciário são órgãos constantes no artigo 92 da Constituição Federal. A princípio, Supremo Tribunal Federal, o STF, temos o Conselho Nacional de Justiça, temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes do eleitoral, tribunal e juízes militares e ainda tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Então, toda essa estrutura está dentro do Poder Judiciário. Nós podemos exemplificar toda essa relação nessa figura. Legislativo, eu elaboro as leis. Judiciário, eu aplico as leis. A balancinha aqui da justiça, né, equilibrando aí os conflitos. Executivo, eu administro. Ou seja, nós chegamos no executivo, o executivo, ele possui toda a incumbência de cuidar da máquina pública. O que isso quer dizer? Toda aquela competência de receber recurso, administrar todos esses recursos, tá? Colocando em prática aí a prestação de serviço, cuidando das diversas funções existentes, seja função saúde, função educação, assistência social, defesa social, diversas áreas. Existem 28 funções, tá? E todas elas é incumbência aí do Poder Executivo cuidar dessa prestação de serviço, através desses recursos públicos, tendo direito aí à arrecadação, né? Através de arrecadação tributária, os impostos aí tributados de você como contribuinte, para que, angariando, trazendo todos esses recursos, ele possa devolver para você, ao menos é essa a intenção, que volte todo esse recurso para você, através dos serviços prestados. Então, toda essa máquina pública que necessita desse orçamento público, que é verificado no campo do direito financeiro, tá? E o direito administrativo cuida de toda a relação existente dentro dessa máquina pública, que é colocado a prestação de serviços para você. Então, é incumbência aí do executivo. E a estrutura desse poder executivo, existem algumas. A principal estudada é que essa estrutura administrativa é dividida em administração pública centralizada ou direta e a descentralizada, indireta. O que é isso? Na centralizada e na direta, nós estamos falando da organização, da estrutura principal do órgão. A nível de município, o que nós temos? O poder central, ali o gabinete do prefeito e todas as secretarias envolvidas ao redor desse gabinete do prefeito. O que é dizer administração indireta, então? São o quê? As autarquias municipais, as fundações públicas, as empresas públicas ligadas ao município e as sociedades de economia mista ligada ao município. Essa é a administração pública indireta, tá? E toda ela formando aí o poder executivo municipal. E isso nós podemos levar a nível de estado e a nível aí da União. Na União, em vez de secretarias, nós temos os ministérios na administração pública direta, tá? É essa a diferença.
Daí agora, então, nesse momento, nós temos mais um assunto que é pertinente ao Estado Democrático de Direito, que é falar dos direitos individuais na Constituição Federal. Porque essa Constituição Federal é a Constituição considerada mais cidadã, que mais se preocupa aí com os direitos e garantias fundamentais. Então, lá no artigo 5º, um artigo totalmente extenso, com vários incisos, ele trata do seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí começa muitos incisos que eu aconselho todos a lerem, porque são os seus direitos que estão elencados aí. E interessante que nesse artigo, trazendo que todos são iguais perante a lei, nós já estamos falando de um princípio aqui, que é o princípio da isonomia. Tratar igual os iguais e cada um ser tratado conforme as suas desigualdades. Porque dizer que todos são tratados da mesma forma está errado. Nós temos que tratar aqueles que são iguais de maneira igual. Por exemplo, para aplicar a tributação do imposto de renda. Não existe ali uma divisão de faixas salariais para tributar as faixas de rendimento? Então, por isso, gente, aqueles que ganham na mesma faixa são tratados da mesma forma. Aqueles que ganham mais são tributados com uma maior carga. Por quê? Seria justo, independente do valor que ganha, todos serem tributados da mesma forma? Não, né? Eu acredito que quanto mais se tem um rendimento, conforme ele aumenta também a capacidade tributária dele. Isso também é um dos princípios tratados no campo do direito tributário. Existe um princípio dessa capacidade aí de tributação. Então, esse princípio da isonomia, que já traz aí no artigo 5º, tratar todos de formas iguais, é isso. Vamos tratar os iguais de formas igual e os desiguais conforme as suas desigualdades. Continuando nesse artigo 5º, ele já é referente aí a dizer da Constituição Cidadã. E ainda no artigo 6º, nós temos os direitos sociais contidos aí na Constituição Federal de 88, trazendo que são direitos sociais. Aqui nós temos tratado os direitos coletivos, tá? Que são a educação, é um direito coletivo e um direito social, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O Estado, ele deve garantir os direitos sociais. Eles pertencem à segunda geração, tá, dos direitos fundamentais e tem por finalidade aí permitir que as pessoas disponham de serviços que garantam uma mínima qualidade de vida. Então, o somatório das três conquistas do direito civil, direito político e direito social é considerada a chamada cidadania, tá? A somatória desses direitos e aí consagrado na Constituição Federal.
Então, os direitos individuais básicos, artigo 5º, é direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, e temos aqui os direitos sociais, direitos coletivos de todo aí, para que se possa viver aí com maior qualidade de vida. Tá joia, pessoal? Então, nesse momento, quero que você reporte novamente lá o Fórum de Atividades e poste as suas dúvidas a respeito aqui dessa parte da Constituição Federal, a respeito desse Estado Democrático do Direito, tripartição dos poderes e todos esses direitos e garantias fundamentais que nós abordamos aqui. Vou dar alguns minutinhos para vocês e volto em instantes. Yes, please, won't you come and
Olá pessoal, então agora, após vocês terem postado todas essas informações, todas as suas contribuições e as suas dúvidas no Fórum Atividade, nós estaremos ali trabalhando, respondendo às atividades, eu juntamente com os tutores eletrônicos, todos nós interagindo e resolvendo todas essas dúvidas que ficaram aí. Mas isso é necessário então que vocês tenham assistido essa teleaula, tá? Que tenham realizado aí as atividades, aula atividade proposta para esse dia de hoje, tá? E a atividade aí, esses momentos que nós paramos e que era para você postar no fórum. Porque lá sim no fórum, agora nós vamos trabalhar todas as dúvidas, vamos discutir as opiniões e quero saber da sua opinião e das suas dúvidas que ficaram desse tema. Porque não é todo mundo realmente que acaba vendo esses temas assim, tema constitucional principalmente. Ninguém tem aquela curiosidade de estar lendo a Constituição, até porque é algo cansativo, mas é primordial, pessoal, porque ali estão os direitos e garantias fundamentais de todo. E é necessário você saber, e principalmente também na atividade que você irá exercer, o profissional que você será. Você tem que saber aí dos direitos, das garantias e como funciona esse sistema normativo. Quais são as fontes que te dão o interesse, que te dão as respostas para os conflitos, para os problemas que você vai encontrar no dia a dia na sua profissão. Vai surgir várias, então é necessário que você saiba aonde procurar a solução desses problemas. Tá joia? Então nós já sabemos que existem as leis, os costumes em determinados países, jurisprudência, a doutrina, a equidade, por aí vai. Então todos esses temas agora está ficando normal para você ver uma palavra dessa e saber o que significa. Isso que é o interessante. Nas outras aulas, nós também continuaremos vendo temas básicos e introdutórios de outras áreas, tá? Esse é o intuito dessa disciplina, que você comece a entender um pouquinho do campo do direito. E em outros semestres, vocês terão direitos mais específicos, mais definidos em outras áreas. Então, por hoje, a aula é essa. Eu aguardo realmente a tua participação e estarei lá respondendo a partir das suas postagens, ok? Agradeço a todos aí a atenção em assistir a nossa primeira aula da disciplina de noções de direito e encontro vocês em outras oportunidades. Muito obrigada.